sou professor responsável por ministrar o conteúdo de física de vocês, pelo menos enquanto estiver durando esse período de quarentena. Tudo bem? Bom, eu não sei exatamente onde o conteúdo está parado, eu não sei exatamente o que vocês já sabem, o que vocês ainda não sabem, mas eu sei de coisas que vocês precisam aprender. Então, eu vou pegar e retomar alguns conteúdos, para que vocês não fiquem parados no tempo, para que você possa dar sequência nos seus estudos. Tudo bem? Bom, um dos conteúdos que é extremamente importante você aprender no ensino médio, na primeira série do ensino médio, é sobre movimento. Então, o movimento, ele é estudado de dois pontos de vista. Existe um movimento que nós estamos do ponto de vista da cinemática. A palavra cinemática vem de cine, cinema. Mático é porque é movimento. As fotos antigas, aliás, antigamente não existia vídeo, existia só foto. Então a pessoa conseguia fazer uma foto. Quando conseguiu colocar as fotos em movimento, então chamou isso de cinema, porque as fotos se movimentam. Tudo bem? Então, por isso que nós chamamos de cinemática, movimento, estudo do movimento. Só que na cinemática, nós não nos preocupamos ainda com as causas do movimento. Ou seja, se eu jogar alguma coisa para cima, eu posso calcular o tempo que demora para subir, para descer, a distância que percorreu, mas eu não vou estar preocupado ainda com as causas. O porquê que subiu, por que desceu. Entende? Por exemplo, eu posso calcular a velocidade de um carro para ir de um ponto ao outro. Mas e as causas do movimento? Por exemplo, o combustível que está sendo queimado, a energia gasta, a força que o carro fez, o torque, a potência dele. Isso não é estudo da cinemática ainda, tá bom? Então, depois que a gente estudar a cinemática, você começa a aprender a dinâmica. Na dinâmica, aí a gente tem que estudar o movimento e as causas do movimento. Por que o movimento está acontecendo? Bom, mas dentro da cinemática, que é o que nós vamos estudar agora, o que é um conteúdo muito importante? É o estudo da velocidade. O que é a velocidade? E nessa videoaula de hoje, no que nós vamos estudar aqui agora, eu vou trabalhar com vocês uma revisãozinha básica de velocidade média. Tudo bem? Nós vamos compartilhar uma tela aqui, você vai ver o meu rosto apenas num cantinho, tá bom? Mas você estará vendo a tela que eu estou usando aqui. Tudo bem? Então, ó, você deve estar vendo no vídeo aí, meu rosto no canto direito superior do vídeo. Tá bom? Então, olha só. O que é a velocidade média? A velocidade é a rapidez com que ocorre algum evento. Então, eu até coloquei aqui para vocês, ó, velocidade é a rapidez com que ocorre um evento. Por exemplo, se alguma coisa acontece muito rápido, é porque a velocidade é alta. Se alguma coisa acontece lentamente, é porque a velocidade é baixa. Então, imagine, por exemplo, a velocidade de uma formiga baixa. Agora, imagine a velocidade de um avião a jato, é uma velocidade alta, não é? Imagine agora a velocidade de uma pessoa andando a pé. Agora, imagine a velocidade de uma pessoa andando de bicicleta. Tem uma diferença. Então, um é mais rápido que o outro. Então, a velocidade média é a rapidez de um evento. Bom, agora, como que eu calcularia a velocidade média? A velocidade média, ela depende de dois fatores importantes. Quais são esses dois fatores? A velocidade vai depender do fator distância e vai depender do fator tempo. Certo? Bom, por que depende da distância e do tempo? Imagine, por exemplo, que você vai percorrer um quarteirão. Se você demora 5 minutos para percorrer esse quarteirão, você percorreu uma distância em um tempo. Imagine agora que você demora apenas 1 minuto para percorrer o quarteirão. Você percorreu essa distância num tempo curto, então você aumentou a velocidade. Agora imagine o seguinte,
que existe alguma coisa que percorre um quarteirão, por exemplo, em 30 segundos. Ué, a gente reduziu o tempo. Se reduzir o tempo, vai aumentar a velocidade. Agora, você entende que depende do tempo, mas depende da distância também. Imagina agora que você precisa percorrer não apenas um quarteirão, mas você precisa percorrer 10 quarteirões. E que você só tem 5 minutos para fazer isso. 10 quarteirões em 5 minutos, ó, aumentei a distância, mas eu mantive o tempo. Entendeu? Então, olha como que depende uma coisa da outra. A velocidade e a distância, o tempo, coisas assim, ligadas, interligadas entre si. Um depende do outro. Tudo bem? Bom, o tempo, a distância, aliás, nós vamos encontrar problemas que vão medir a distância em quilômetros. Deixa eu fechar aqui, porque está me atrapalhando. Em quilômetros ou em metro. Então, pode estar medido em quilômetro? Pode estar em metro? Pode, que são os mais comuns. Mas pode também, por exemplo, aparecer em centímetro, pode aparecer em léguas, né, que são medidas de distância. E o tempo? Está aqui, ó. O tempo, é muito comum você encontrar problemas que o tempo está em hora e problema que está em segundo. As duas são comuns. Mas pode aparecer em dias, semanas, meses? Pode. É tempo, não é? Está medindo o tempo. E como que nós calculamos a velocidade? Olha, eu não vou ficar escrevendo velocidade. O que nós vamos fazer? Vamos usar o símbolo, V. Eu não vou ficar escrevendo distância. Nós vamos usar um símbolo, delta S. Bom, por que é delta S? Delta significa variação. S de space, espaço, tá bom? E o delta T? O delta é de variação. E o T? Variação de tempo, time no inglês. Tá certo? Agora, para a gente entender melhorzinho o que é o delta S, o que é o delta T. Olha só. Você vai pensar comigo aqui então o seguinte, ó. Que um carro estava no quilômetro 100. Aqui, ó. Tá vendo? Estava aqui. Já tem um desenho aqui. Horrível, desenho mal pra caramba. Às 10 horas ele estava aqui, ele começou a andar. Bom, ele andou e às 12 horas ele chegou aqui no quilômetro 400. Olha onde ele está aqui agora, ó, no quilômetro 400. Bom, lá na fórmula, o que seria o delta S? O delta S é a distância percorrida. Pô, ele saiu do quilômetro 100, chegou no quilômetro 400. Então, a distância percorrida foi de 300 quilômetros, ó, do 100 até o 400, 300. E quanto tempo ele demorou? Quanto foi o delta T? O delta T foi 2 horas, porque ele saiu às 10, chegou às 12. Das 10 horas até as 12 horas, 2 horas. Bom, quer dizer então que a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Não é isso? O que eu faço? No lugar da distância, eu coloquei 300 quilômetros. Por quê? A distância é 300. No lugar do ΔT aqui na fórmula, eu coloquei 2 horas. Por quê? Porque o tempo é 2 horas. Como que eu faço, então, para achar o valor da velocidade? O que é que eu preciso? O valor da velocidade vai ficar, então, 300 dividido por 2. Essa é fácil. 300 por 2 é 150 km por hora, tá? Inclusive, dá para a gente... eu vou tentar aqui fazer um negocinho aqui, que é para fazer a continha para vocês. Deixa eu ver só se eu consigo aqui. Só um instantinho, tá, gente? Eu vou ver se eu consigo escrever aqui com vocês na tela. Bom, eu acho que não dá para eu escrever. Aqui. Bom, então, ó, como que eu faço a divisãozinha de 300 por 2, ó? Opa, não deu certo de fazer aqui a continha com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui de outro jeito, tá?
desenhar. Deixa eu ver se eu consigo aplicar isso. Eu não estou conseguindo aplicar aqui para poder escrever na tela para vocês. Deixa eu ver se tem alguma outra maneira de fazer isso. Acho que é aqui. Bom, enfim, não deu certo.